Banco Central alerta que a economia está crescendo além da sua capacidade. Petrobras vai baixar o preço dos combustíveis. É verdade ou mentira esse bilhete, hein? Selic sobe 0,25 ponto percentual, conforme o Haddad suspeitou e temeu desde o princípio. Enquanto isso, lá nos States, eles estão comemorando o início do ciclo de corte dos juros e que, de acordo com o Haddad, demorou. E o Tribunal de Contas da União alerta que se ninguém tomar uma atitude, a meta de déficit zero não vai ser alcançada. Falei déficit certo? Acho que sim. Tem muita gente dando alerta, agora se o governo tá ligando ou não, aí já é outra história. Açúcar e café já estão mais caros no seu supermercado por causa da seca e das queimadas. E também o Xandão venceu, meu amigo. O Elon Musk até tentou aprender um negócio chamado jeitinho brasileiro, mas a empresa, a verdade é que ela já está se rendendo para voltar a funcionar aqui no Brasil. Você fica sabendo de tudo isso agora no seu Jornal do Investidor. Boa noite. Não manteve, mas também ninguém achou que ia manter. Ontem, o Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu em unanimidade aumentar a Selic em 0,25 ponto percentual para a alegria de você, caro investidor de renda fixa, não é mesmo? Incluindo aqui, ressalto eu, o voto do Galípolo, que é indicado, faz parte do Copom e foi indicado pelo Lula para ser o futuro presidente do Banco Central, só que agora, depois dessa indicação aí, o Planalto, que antes estava culpando o Campos Neto, agora parou de citar nominalmente um culpado só para o aumento da Selic. Agora, a nossa taxa de juros é de 10,75% ao ano e esse foi o primeiro movimento de alta em mais de 2 anos. De acordo com o Copom, o ritmo de ajustes futuros nas taxas de juros serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e também dependerão da evolução da dinâmica da inflação. Ou seja, a Selic pode continuar subindo se preciso for, que fique bem avisado. O comunicado do Copom justificou o aumento mencionando, o cenário resiliente na atividade econômica, as pressões no mercado de trabalho, as políticas econômicas externas e internas que desvalorizam o real e a elevação das projeções de inflação, né? Ai, meu Deus. Inclusive, o Copom até alertou que a economia está crescendo além da sua capacidade. E o comunicado do Copom disse o seguinte, em relação ao cenário doméstico, o conjunto de indicadores de atividade econômica e de mercado de trabalho tem apresentado dinamismo maior do que o esperado, o que levou a uma reavaliação do hiato para o campo positivo. Vou explicar para você o que esse economês, que aqui não é lugar de economês, tá? Esse tal de hiato aí, ele mede a utilização da capacidade produtiva aqui no Brasil. E quando ele está negativo, isso significa que a economia está um pouco ociosa, sabe? Que tem mais espaço para crescer. E quando o hiato está no positivo, quer dizer que a ociosidade acabou e que a atividade econômica está num ritmo acima do PIB potencial do país. Agora, você não sabe da maior, você sabe o que está fazendo o país produzir além da sua capacidade? Adivinha você? Sim, meu amigo, gasto público, que está demais, quem poderia imaginar, né? O governo está gastando sem ter dinheiro e a economia está sendo estimulada artificialmente num ritmo insustentável. O PIB está crescendo a partir de um endividamento absurdo. Sim, meu amigo, olha a fórmula aí do PIB, desafio para você. Se você não conhecia essa fórmula que eu vou te explicar agora, desafio para você se inscrever aqui no nosso canal. O GG aqui na fórmula do PIB quer dizer gasto governamental, ou seja, quando você vir por aí o PIB crescendo, pode ser só o governo torrando demais mesmo. CF é o consumo familiar, IP é o investimento privado e BC é o resultado da balança comercial, né? Importações versus exportações. Se é a primeira vez que você viu isso, fala a verdade, você não tem que comentar aqui além de se inscrever, hein? Mas voltemos à vaca fria, ou aos gastos. É tipo quando seu filho adolescente chega para você dizendo assim, papai, comprei uma moto. Aí você diz, com que dinheiro? Aí você vai ver, ele fez um financiamento lá com juros até no talo, e você sabe muito bem que ele não vai dar conta de pagar, porque ele é seu filho, você conhece ele mais que ninguém. A analogia aqui é o seguinte, os pais do adolescente aí são o povo brasileiro e o adolescente sem juízo é o governo. O Haddad comentou o aumento da Selic dizendo essa célebre frase aqui que você está ouvindo agora. Suspeitei desde o princípio. E ele falou exatamente isso, só que em outras palavras, que querem dizer a mesma coisa, né?
não me surpreendi. De acordo com o site Valor Invest, o Brasil acaba de subir para a terceira posição na lista de países com maior juros reais, né? A diferença entre a taxa projetada de inflação para a taxa de juros. Só estamos atrás de Turquia e da Rússia. Mas, de acordo com a CNN Economia, a gente já se superou. A gente está em segundo lugar no mundo, atrás só da Rússia. Então fica à vontade aí para você decidir em que posição que você prefere que o Brasil esteja nesse infame ranking para a economia, mas que faz a alegria do brasileiro que investe em renda fixa e traz tristeza para os fundos e também para você que fica escolhendo ações aí, você que lute para bater o CDI. Tarefa hercúlea, reforço eu. E só a título de curiosidade, só 3 países estão subindo os juros atualmente: Rússia, Japão e, claro, o nosso querido Brasil. Conta pra mim se você acha que o governo tá fazendo a parte dele pra gente poder ter o direito de ter uma Selic mais baixa algum dia. Enquanto isso, os States estão cortando juros e o corte de ontem foi generoso, 0,5 ponto percentual. Agora, a Selic americana caiu para o intervalo, lá é um intervalo, né? Não é um valor fixo, intervalo de 4,75% para 5% ao ano lá nas terras gringas. O patamar anterior era de 5,25% a 5,5% e foi alcançado pouco mais de um ano atrás, em julho de 2023, e que, por sua vez, é o maior em 24 anos. O Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, o Copom deles lá, que na verdade se chama Comitê Federal de Mercado Aberto, vulgo FOMC, contextualizou a decisão dizendo que indicadores recentes sugerem que a atividade econômica continuou a se expandir em um ritmo sólido, ou seja, totalmente diferente do Brasil. De acordo com o Haddad, demorou, viu? Veio um pouco atrasado, mas veio. Antes tarde do que mais tarde. E após um anúncio aí do Banco Central americano, aconteceu um fenômeno interessante, deveras, falando. Segue o fio aqui do tio pra você entender, ó. Se a taxa de juros começa a cair, você concorda que é natural que os investidores passem a migrar da renda fixa para a renda variável, certo? Afinal, a renda fixa vai perdendo a atratividade. Com isso, a bolsa deveria subir. E de fato, hoje, né, os principais índices americanos estavam em alta. Mas aconteceu algo curioso, ó, pra você ver. Ó. Eles subiram os índices um pouco, mas depois caíram. E olha aí os gráficos do S&P 500 e do Nasdaq ontem, por exemplo. Primeiro subiu, depois caiu. O que aconteceu foi que às 3 da tarde o Fed anunciou o corte. E aí, depois do anúncio, a coisa deu uma fedida, entendeu? Já que eu conto. Só que pouco depois, na verdade, esse é o ponto, teve a entrevista com Jerome Powell, que é o presidente do Fed, que aqui no Brasil ficou carinhosamente conhecido como Serginho Grossman gringo. Fala se não parece. Nessa entrevista, não é que o Serginho deu uma varada na água não, mas ele deixou de falar o que o mercado queria ouvir. Os jornalistas tentaram conseguir um posicionamento do Powell em relação a como que vai ser o ciclo de corte dos juros, só que o homem preferiu não entrar nessa pendenga, né? Vou dar mais detalhes não. Ele disse que as próximas decisões do Banco Central serão tomadas reunião por reunião, com base nos dados de inflação, emprego e também atividade econômica. É como quem diz, gente, vamos viver um dia de cada vez, um dia de cada vez. Mas você sabe muito bem que jornalista vai perguntando até conseguir tirar o que quer, você sabe como é, né? Em meio ali a um monte de respostas evasivas, o Powell deu a entender que o Fed não tem muita pressa para levar os juros para um nível considerado neutro. E aí, meu amigo, azedou o pé do frango. Mas o desânimo foi só ontem também, né? Porque olhando os gráficos mais recentes aqui, a gente vê que as coisas já estavam dando a entender que estavam numa nice. E você, gosta do Paulo? Você gosta? Arranquei. Pô. Em uma manobra que parece estar aprendendo ali o jeitinho brasileiro, o Elon Musk fez o X voltar a funcionar aqui no Brasil, pelo menos parcialmente, pelo menos até a hora que a gente está gravando esse vídeo. O Musk, que é um Musk, conseguiu isso a partir de um ajuste técnico, vulgo gambiarra. O X mudou a sua hospedagem para Cloudflare e com isso os bloqueios feitos pelos milhares e milhares de provedores pelo Brasil afora perderam o efeito. É uma velha raposa, né? Só que, meu amigo, o Xandão nunca perde. Primeiro, socou uma multa de 5 milhas no lombo do X e também da Starlink pela manobra. E mandou os provedores fazerem um novo bloqueio agora para evitar o acesso por meio dos servidores da Cloudflare.
Só que o X, meu amigo, para quem achava que o X ia ganhar, já tá arriando as carças, viu, meu amigo? Primeiro, já voltou a bloquear alguns perfis aqui, como o Monark, o Alan dos Santos, que era para estar bloqueado, mas que voltou e agora está bloqueado de novo. E já teria o X até um nome para indicar como representante legal aqui no Brasil. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Como já diria o ilustre Capitão Nascimento, meu amigo. O sistema é foda. O Tribunal de Contas da União fez um alerta sobre o perigo que todo mundo já sabe, mas o governo está fazendo de conta que não é com ele. O alerta é sobre o risco da meta de zerar o déficit primário não ser cumprida. O alerta está sendo encaminhado aos ministérios da Casa Civil, da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, e também vai ser compartilhada com Controladoria Geral da União, Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional. É tipo quando você manda um e-mail com cópia para todo mundo na firma, sabe? Deixando todo mundo avisado que se der alguma coisa, se der o BO, você pelo menos avisou. Já avisei que vai dar merda isso. No caso da meta de déficit zero, todo mundo já sabe do problema, mas o envio desse alerta é importante para depois o TCU poder dizer, eu avisei. E nós aqui no canal estamos avisando faz tempo também. Já tá dando para sentir no bolso e nos pulmões o efeito da seca e das queimadas, não é mesmo? Que atingem todas, isso mesmo, todas as regiões do Brasil. E infelizmente, a expectativa não é boa, meu amigo, porque apesar de ter alguns lugares que têm chuvas recentes, o alívio ainda está longe de ser suficiente. Aqui não choveu nada. E aí na sua cidade? Aqui choveu nada. Na região sudeste, foram registrados mais de 3 mil focos de incêndio no estado de São Paulo. 181 mil hectares de cana-de-açúcar foram para o brejo, com um prejuízo estimado em 1,2 bilhão de reais. E isso impacta a gente, né, o bolso do consumidor, porque prejudica a oferta de açúcar no mercado. Mas o produtor rural também fica muito prejudicado, né, porque a sua renda vai diminuir e os custos aumentarem. E quem paga a conta é a gente. Mas o problema não é só com cana-de-açúcar. Belo Horizonte, a capital aqui do nosso estado, que é o estado, inclusive, que produz mais café no Brasil, está há simplesmente 150 dias sem chuvas. E essa seca severa aí está prejudicando e preocupando muitos produtores de café. Ou seja, não é só o preço de açúcar que subiu, não. O café com açúcar vai subir também, porque o café também está mais caro. Ainda bem que quem toma café sem açúcar, que como eu já desistiu da vida, tinha que ter alguma vantagem um dia na vida, né? Até agosto, a alta já acumulava 17% no café. E contando desde 2020, o café já subiu... Adivinha você, quanto já subiu o café desde 2020? 30%. 90%. E a soja e o milho também estão em tendências de alta. E me diz uma coisa, se é tão grave essa questão ambiental, por que será que a gente não viu até hoje nenhum protesto de artista por aí, hein? Fica a questão. E as girafas da Amazônia, hein? Como é que... Circulou na rodinha uma notícia de que a Petrobras iria baixar o preço dos combustíveis e você iria poder colocar mais gasosa no seu, pois é, com a mesma quantidade de reais. Por causa disso, na quarta-feira, o mercado não gostou nada da história e as ações da empresa chegaram a cair 1,7%. Então a Petrobras se pronunciou e, para tristeza geral da nação, infelizmente era mentira. O preço dos combustíveis seguem sem redução e, na verdade, tecnicamente eles já estão reduzidos, né? A defasagem na gasolina com relação ao mercado internacional chega a 19%, ou seja, já tem um tempo bom aí que a Petrobras está ajudando o cidadão brasileiro a abastecer o carro. É muito amor no coração, fala a verdade. Agora, até quando ela vai dar conta de arcar com essa despesa que todos nós pagamos? Só por Deus. E agora, quem chegou até aqui vai ter qual palavra-chave para colocar até aqui, Bruno? O sistema é Flórida, parceiro? Tá bom essa? Xandão Wins. Xandão Wins, coloca aqui também. Compartilha esse vídeo com todo mundo e curte o vídeo para dar aquela força aqui pro nosso trabalho que a gente tanto precisa e tanto valoriza, tá bom? Valeu, tudo de bom? Boa noite.